Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Martins, sou artesã e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês esse porta-cardeneta maravilhoso. Ele é incrível, olha por dentro que sensacional que ele é. Tem as repartições do porta-cartão, tem um bolso aqui no plástico, outro porta-documento aqui e outro bolso na tela vôlei. E aqui tem para colocar as abas da cardeneta, esse fecho aqui lindo que ficou, olha só os detalhes da cianinha, maravilhosa essa peça. Bora aprender? Então vamos pro passo a passo das medidas. Se vocês são novos no canal, dá um joinha aí no canal que ajuda bastante, tá? Então bora lá para as medidas anotar. Ó, então essa parte aqui é o corpo da cardeneta. Vocês vão cortar 27 centímetros de altura por 37 centímetros de largura. Vai ser uma vez no tecido e uma vez na manta. E também uma vez no forro, tá? Eu não anotei aqui, mas é uma vez no forro também essa mesma medida. Então aqui, ó, eu cortei uma vez no forro e uma vez no tecido. Se vocês quiserem usar outro forro ou um tecido principal estampado, pode estar usando, tá? É que aqui eu vou fazer um bordado, então eu optei por fazer assim clarinho. E a manta, aí o que eu vou fazer? Vou reservar o forrinho e vou colar essa parte aqui do principal, sempre o tecido principal, tá? Na manta. Aí vocês vão lá no ferro e cola esse tecidinho na manta. A próxima medida é esse daqui, que vai ser a aba interna de encaixar a cardeneta, tá? Vocês vão cortar 27 centímetros de altura por 35 centímetros de largura. Aí vai ser uma vez no tecido e uma vez no forro. Se vocês quiserem usar dois jogos de cores aqui, vocês podem usar um estampadinho e um liso. Aqui eu também coloquei o meu poazinho, vou usar todo esse tom de rosa, tá? Mas vocês podem brincar com as cores aí. Vou reservar aqui. Depois, essa daqui vai ser a aba da cardeneta, o fecho, tá? Vocês vão cortar 5 centímetros de altura por 11 centímetros de largura. Vai ser uma vez na manta, uma vez no tecido e uma vez no forro. Aqui eu usei esse estampadinho, ó, uma vez no tecido e uma vez no forro e uma vez na manta. Essa parte aqui também, ó, você já pode colar do tecido principal na manta, vai lá no ferro e já cola. Depois a gente vai ter aqui um bolso porta-cartão, vai ser uma vez no plástico, a medida de 27 centímetros de altura por 10 de largura. Eu cortei aqui no meu plástico, se eu não me engano essa gramatura do meu é 30, então não usa aquela muito fininha não, senão é perigoso rasgar, tá? Depois a gente tem outro bolso aqui, que ele vai ser os dois bolsinhos. Um eu vou fazer no plástico, ó, uma vez no plástico, a medida de 27 centímetros de altura por 12 de largura. Vai ser uma vez no plástico e uma vez na tela, tá? A outra vai ser um bolsinho, um porta-documento. Ele é menor, ó, vai ser a medida de 17 centímetros de altura por 12 de largura. Vocês cortam duas vezes no plástico. Aqui eu cortei. Aí eu vim aqui, eu já aproveitei e cortei um zíper já, aqui por 18 centímetros. Eu deixei um pouquinho maior, se vocês quiserem deixar com 20 é melhor, tá? E naquele outros também, vocês vão precisar de dois zíperes eu cortei 30 centímetros, tá? Dois pedaços de 30 centímetros. Aí aqui, eu vou precisar de 6 tiras de debrum, medindo 5 de altura por 28 centímetros. E mais uma tira de debrum de 5 por 5. Aí eu cortei aqui a 5 por 5. Aí eu cortei no meu estampado. Vocês aí escolhem também qual que vocês querem cortar, no forro ou no estampadinho. E aqui eu cortei as minhas 6 tiras. Ó, aqui eu tenho 6 tirinhas. O que a gente vai fazer com essas tiras? Todas elas, vocês vão pegar, vai dobrar no meio, lá no ferro, e vai fazer igual um viés. Dobra, encontra o meio aqui, aí as duas vão se encontrar e fecha, tá? Vocês vão fazer todos em todos.
nessas 6 tirinhas e nesse menorzinho aqui também, tá? Ó, essa medida aqui que eu dou 27 centímetros de altura por 35, que vai ser do forro, que vai ser das abas internas, que eu cortei 2 vezes, ó. Vocês vão lá no ferro e vai passar, dobra ao meio na altura dos 27, passa o ferro certinho e aqui também, nessas duas, tá? Deixa passadinho. Se vocês quiserem optar pelo viés pronto, vocês podem fazer, tá? Aqui eu já deixei as minhas tirinhas prontas, eu gosto de colocar o alfinetinho para eles não soltar. Aí, se vocês quiserem usar o viés de algodão pronto ou até aquele outro, o viés Boneon, pode usar também, tá? É que eu gosto muito de usar o de tecido, aí eu vou lá no ferro e trabalho ele, tá? Fica mais trabalhoso, mas eu acho que fica bem legal, fica bonito. Mas se vocês tiverem o viés pronto, pode usar também. Aqui agora a gente vai começar a trabalhar com os bolsos internos da tela vôlei e do plástico. Vocês vão pegar aquelas tirinhas de debrum que fez no ferro, vai pegar essa parte do meiozinho aqui e vai encaixar lá dentro, ó. Aí vocês colocam umas presilhinhas para segurar até o final. E vai passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha. Certifique-se que vai pegar também a parte de baixo, tá? Vocês sempre dão uma observada para ver se vai costurar também. Aí coloca os grampinhos aí e aqui a gente vai fazer o mesmo processo na tela vôlei. Vocês vão pegar outra tirinha aqui, vai encaixar o meio e vai passar uma costurinha aqui. Ó, aqui eu vou dar uma dica que eu gosto de fazer também. Eu venho com a minha cianinha, se vocês tiver é opcional, tá? Mas é que eu gosto. Vocês vão vir aqui, vai encaixar lá dentro e deixar só metade dela pra fora. Metade dentro e metade fora. E vai encaixando e costurando. Ó, fica bem legal. Dá um tchan na peça, né? Eu vou fazer isso nos meus dois. Tanto na tela vôlei, como aqui no plástico. Ó, foi. Passei aqui e aqui também. Aí, o que a gente vai fazer? Esses dois vai ficar um olhando pro outro, aí a gente vai vir com o zíper agora. A gente vai pegar essa parte do zíper, essa parte maior do zíper aqui, ela tem que ficar pra baixo, tá? Deixa lá em cima bem certinho e aqui embaixo pode deixar sobrando, que é onde a gente vai passar o cursor. Sempre quando a gente for fazer esses bolsos internos do porta-cardeneta, os bolsos tem que ser, o cursor tem que passar de baixo pra cima. Então, lá em cima a gente deixa certinho a ponta lá do zíper e aqui embaixo sobrando, tanto desse lado como desse. Aqui também é o mesmo processo, deixa lá em cima certinho e aqui embaixo sobrando. Aqui eu gosto de passar uma costura, eu gosto de deixar o zíper mais ou menos nessa primeira marcação aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Aqui, deixar mais ou menos uns meio centímetros de folga aí pro cursor passar bem, tá? E para facilitar também a costura, que vocês vão passar uma costurinha aqui, ó, bem rente, bem próximo aqui. Ó, agora a gente vai fazer o seguinte, vai pegar outra tirinha e vai fazer o mesmo processo aqui do outro lado do zíper. Vai encaixar no meio, aqui, e vai fazer a mesma coisa. Deixa esses meio centímetros de folga, igual eu deixei aqui, e vai passar uma costurinha aqui, ó, tá? Bem próximo a essa marcação aqui, ó. Tá vendo? Do zíper, aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, aqui. E vai passar uma costura aqui na beiradinha. Tanto nesse de plástico, como aqui na tela vôlei, tá? O mesmo processo. Encaixa aqui, abre a metadezinha aqui do debrum, encaixa lá dentro, dobra e passa uma costurinha aí também. Agora eu vou fazer a passagem dos cursores. Já fiz aqui minha costurinha, olha aí, ó. Ficou bem aqui na beiradinha. O que eu vou fazer agora? Lembra que eu falei que a gente vai passar de baixo pra cima? Então, eu vou vir aqui nessa minha parte de baixo, vou virar aqui pra cortar. Vou abrir um pedacinho e vou cortar um lado do dentinho aqui do zíper. Vocês vêm e cortam só o dentinho, tá? Ó, esse lado. Cortou, aí a gente vai vir aqui com o cursor, tá vendo essa parte arredondada do cursor? Ó, essa daqui, essa parte aqui,
vai vir nesse lado do dentinho. Passa aqui no maiorzinho, depois vem e coloca o outro dentinho no menor. Prontinho. Então, vai ficar assim quando a gente for fechar esse bolso. Porque esse pingente, se a gente viesse de cima para baixo, ele ia ficar aqui embaixo e ia ficar à mostra na cardeneta. Então, ele fica lá em cima, não fica penduradinho, tá? Aqui embaixo à mostra. Aqui eu vou fazer o mesmo processo. Vou cortar um pedacinho do dentinho e passar o meu cursor. Passados os cursores, vocês vêm aqui e cortam essas partes que ficou sobrando, tá? Refila tanto em cima como embaixo. Agora, a gente vai reservar esses dois e vai pegar aquele outro plástico na medida de 27 centímetros de altura por 10, tá? E vai fazer aqui o mesmo processo, só que esse não vai zíper, tá? Vocês vão vir aqui, pegar um ladinho, encaixar a tirinha de vocês e passar uma costurinha fininha aqui também, bem rente. Prontinho. Agora, a gente vai pegar aquele outro bolso, esse daqui no plástico, e vai colocar esse daqui em cima dele. Vai alinhar ali certinho. Aí, alinhando ele, vocês vão pegar e passar uma costura ao redor, bem na pontinha, tá? Coloca as presilhinhas para segurar e passa uma costura, que aí a gente vai fazer as marcação de passar a costura para fazer o bolso porta-cartão aí. Prontinho, passei uma costura aqui ao redor dele, na volta toda. Aí, eu fiz umas marcações aqui. Então, de baixo para cima, na primeira marcação, aqui, de baixo para cima tem 7 centímetros. Aí, depois dessa outra marcação para cima tem 6. E dessa marcação para cima tem 6. Então, essa vai ser de 7, essa de 6 e essa de 6. Aqui, vocês podem passar uma costura com retrocesso. Dá retrocesso aqui e retrocesso aqui no final. Só que eu gosto de usar a cianinha também. O que eu faço? Aqui, ó, eu faço uma dobrinha. Ó, eu dobro ela e venho e posiciono em cima da minha risca. Ó, eu vou lá na máquina, aí eu seguro bem e passo uma costurinha aí. E com a cianinha eu faço as divisões. Mas se vocês não tiverem a cianinha, só passar uma costura, tá tudo certo. Também vai ter os bolsos porta-cartão. Então, eu vou dobrar aqui a minha cianinha, vou dar retrocesso, vem passar por cima. E aqui também eu vou fazer nas outras marcações. Olha, essa daqui eu dobrei. A cianinha eu dobrei, só que essa daqui eu coloquei dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu vim aqui, como ele é abertinho, eu peguei e dobrei lá pra dentro a orelhinha da cianinha, ó. Coloquei lá, só não pode aparecer lá no plástico. E ajeitei e passei uma costurinha. Dá pra fazer assim também, tá? Agora, a gente vai pegar essa medida aqui do plástico, aquela de 17 de altura por 12 de largura, que a gente cortou 2 vezes no plástico. Só que a gente só vai pegar um plástico por enquanto, tá? O outro reserva. Aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer o mesmo processo que aqueles outros bolsos. A gente vai vir aqui e vai encaixar no meio essa tirinha. Eu cortei uma tirinha aqui de 20 centímetros por 5 também. Ó, e vou fazer o mesmo processo. Aí, aqui também eu vou pegar a minha cianinha, né? Minha boa velha cianinha. E vou colocar ela aqui. Ó, vou encaixar a metadezinha e passar uma costura. Depois que eu fazer isso, eu vou catar o meu zíper e vou fazer aquele mesmo processo. Passar uma costurinha aqui. Aí, por enquanto, a gente faz isso somente. Vou passar lá a costurinha e já volto. Prontinho, passei. Como esse bolso aqui, ele vai ficar desse outro lado da tela vôlei, a gente tem que prestar atenção no lado, tá? Então, vocês vão pegar aqui do lado direito, ó, aqui ele vai ficar assim. Então, o que acontece? O meu cursor, eu vou passar desse ladinho aqui, ó, de baixo pra cima. Então, eu já vou vir aqui, vou pegar, vou cortar um pedacinho do dentinho e passar o cursor. Ó, passei o cursor, então ele vai ficar desse ladinho. Então, a direção do zíper sempre vai ser assim, pra cima, tá? Nunca vai ficar descendo. Então, os dois estão na mesma direção. Aí, o que eu vou fazer? Vou cortar esse excesso. Cortando esse excesso, eu vou pegar o meu outro plástico
aqui e vou posicionar ele certinho, rente aqui, ó. Rente ao zíper, ó. Bem certinho, os dois. Aí, aqui também em cima, não esquece, ó, de alinhar aqui em cima certinho. E a gente vai pegar e vai passar uma costura ao redor, bem na beiradinha, pra segurar eles. Vocês vão perceber que vai sobrar aqui, mas depois a gente vai refilar, tá? Só alinha ele certinho aqui ao zíper. Ó, dá pra vocês verem, né? E passa uma costurinha em toda a volta. Prontinho, passei, ó, na volta toda. Aí, agora vocês vão cortar, tirar todo esse excesso, limpa aí. Prontinho, limpo. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou arredondar esse meu canto aqui do lado do zíper, tanto aqui como aqui. Vocês vão pegar uma base, uma régua redonda, ou o que vocês tiver de cantinho aí arredondado, e vai fazer um cantinho. Não precisa ser muito, tá? Ó, é coisa leve. Ó, uma base arredondada aqui. Pode ser, tem essa tampinha aqui também do alfinete, ó. Vocês podem usar como base, ou a latinha do leite condensado também dá pra usar como base aí. Ó, arredondei os cantinhos. É bem levinho, tá? Aí, se vocês quiserem vir aqui e selar esse zíper pra ele não desfiar, passar o isqueiro, só toma cuidado com o plástico. Como ele vai soltar a costura aqui, dá pra queimar a pontinha pra ele não desfiar, tá? O que que a gente vai fazer? Eu vou passar agora um viés ao redor, tudinho, só nessa parte reta aqui não. Agora, eu vou usar o meu viés, que é o Boneon. Não sei se vocês já conhecem, já ouviu falar do Boneon. Então, eu vou usar ele aqui para facilitar. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, vou encaixar e vou passar na volta toda, arredondando os cantinhos aqui. Se vocês quiserem deixar aqui quadradinho, vocês podem fazer o canto mitrado. Eu prefiro o redondo, já me adaptei com ele. Agora, se vocês quiserem passar o quadradinho, aí vocês trabalham aí o canto mitrado. Então, eu vou pegar e vou passar uma costurinha tudo ao redor aqui, só nessa parte reta aqui não. Prontinho, o bolso feito aqui, já passei o viezinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui centralizar, colocar mais ou menos no meio, assim, dividir. E passar uma costurinha aqui para segurar esse bolso na telinha. Agora, vocês vão pegar aquelas duas partes que a gente cortou, de 35 por 27 de altura, e aquelas uma que a gente passou no ferro, tá? Essa parte que ficou as dobras aqui, ó, as duas que tá dobradinho no ferro, o que que a gente vai fazer? Vai pegar os bolsos e vai colocar eles assim. Deixa eu mostrar aqui, ó, desse jeitinho. Ele vai ficar sobrando mais ou menos aqui 2 centímetros, 2,5 centímetros. É isso mesmo, tá? E não esquece de colocar as duas dobrinhas, uma olhando pra outra, pra gente colocar o zíper certo, tá? Porque lembrando que essa parte vai subindo do zíper aqui, tá? Do bolsinho. Vai colocar esse assim e aquele outro da telinha aqui também. Prontinho. Aí aqui, ó, da tela desse ladinho, com o zíper também pra cima. Aqui, às vezes a telinha, ela estica e ela fica meio tortinha assim. Então, o que que vocês fazem? Pra facilitar, é bom marcar aqui 2 centímetros. Passa o giz aqui, marca e centraliza certinho essa base aqui nos 2 centímetros, para não ficar torto. Aí, fazendo isso, a gente vai pegar e vai passar uma costura ao redor, aqui em toda a volta. Nessa parte que eu vou centralizar nos 2 centímetros aqui para costurar o meu bolso nas abas, o que que eu gosto de fazer também? Eu vou pegar minha cianinha e vou colocar lá na metade e costurar também, ó. Ficar desse jeitinho, tá? Se vocês quiserem, pode fazer, senão já pode passar uma costura na volta toda. Vai passar aqui em cima, ali na lateral do viés e embaixo também, tá? Pra segurar ele aí. Prontinho, aqui ficou pronto. Se ficar algum excesso, vocês cortam lá.
Agora eu vou pegar aquela parte minha do forro, que é a medida de... aquela medida de 27 de altura por 37 de largura, tá? A medida do forro. Aí, o que a gente vai fazer? Vai colocar esse bolso aqui e esse outro aqui. Tem que ficar esse espaço sobrando aqui para poder passar a aba da cardeneta aqui. Porque essa parte a gente não fecha, tá? A gente vai passar uma costura lá em cima, nas laterais e embaixo. E aqui também, em cima, nas laterais e embaixo. Aqui vai ficar abertinho mesmo. Ajeita certinho para ficar com a mesma medida. Mais ou menos vai dar uma medida aqui de 3 centímetros. Deixa eu só verificar para falar para vocês aqui. É isso mesmo, 3 centímetros. Aí, passa uma costurinha ao redor. Coloca o alfinetinho para não entortar. Aí, aqui do lado do plástico, coloca os grampinhos para não furar o plástico, tá? E nos outros, pode, como que é tecido, pode colocar os alfinetinhos. Se não, pode colocar o grampinho em toda a volta. Prontinho, eu passei uma costura ao redor. Agora eu vou reservar essa parte e vou pegar a minha parte da manta. Aqui. O que eu vou fazer? Eu vou lá e vou quiltar. O quilt é muito importante, pessoal, porque ele ajuda a estruturar a manta, né? A peça, para ela ficar mais durinha. Senão ela vai ficando com o tempo, a manta vai ficando molenga, né? Ela não vai ficando... Ela vai perdendo essa estrutura dela. Tem gente que gosta de estruturar com TNT. É legal também. Se vocês tiverem, pode usar o TNT para estruturar. Agora eu vou lá e vou fazer meu quilt. Aí vocês vejam como vocês preferem fazer. Eu gosto de fazer o meu quilt sempre na diagonal aqui, ó. Eu posiciono a régua aqui, nessa pontinha. Ó, faço isso e vou marcando assim. E depois eu faço o cruzado. Aí vocês vejam o desenho que vocês querem fazer. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical, na diagonal, do jeito que vocês quiserem aí fazer. Prontinho, aqui eu já fiz o meu desenho aqui, o meu quilt. Já passei o ferro para sair a marcação do giz e refilei as partes que estava sobrando de manta. Lembra daquele pedacinho de 5 por 5? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu passei uma costura aqui e do outro lado. Aí, eu vou vir aqui do comecinho pra dentro da peça e marcar 14 centímetros. Ó, marquei 14. Vou pegar uma meia argola. Essa argola tem 1,5 cm. Vou passar aqui dentro. Vou vir aqui e colocar lá, ó. Dessa marcação pra cá. E passar uma costurinha pra segurar ele. Prontinho, já coloquei lá, ó. Isso é bom pra mãe colocar algum chaveiro, alguma coisa, ou se você tiver bordado um chaveirinho, também fica legal, com a inicial da criança, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Dessa parte aqui, reto pra dentro, você vai marcar 15,5 e riscar retão aqui. Daqui pra cá, 15,5, 15,5 e risca. Aí, tem aquela tirinha que sobrou, que a gente cortou de 5 por 28, que a gente vai pegar e vai fazer assim, ó. Vai colocar dessa marcação pra dentro, tá? Vai colocar o alfinetinho, ó, a linha bem certinho, a linha dos 15,5. Coloca o alfinetinho e vai passar. Eu vou colocar aqui dentro, então, a cianinha, ó. Desse lado, vou deixar meia cianinha pra dentro e meia pra fora. Desse lado e do outro também, ó. Encaixo lá. Então, eu vou passar uma costurinha aqui e outra aqui bem na beiradinha, dos dois lados. Prontinho. Olha que charme que dá. Que lindo que fica. Deixa eu dobrar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, vai ficar com esse charme aqui. Aí, se vocês tiverem um bordado ou um aplique para colocar aqui, fica bem legal. Eu vou colocar um aplique aqui. Na verdade, vou bordar
Aí se tiver também o nome da criança, ou escrever vacinas, ou porta-documento, fica bem legal. Ó, aqui agora vocês podem pegar aqui o fecho e vai pegar o que tá na manta e o forrinho. E vai colocar direito, olhando pro direito, e vai passar uma costura ao redor. Pode ser um pezinho de máquina. Aqui, faz a volta, vem e deixa essa parte aberta, que aí vocês vão desvirar, tá? Aqui eu vou cortar o meu cantinho e vou desvirar essa pecinha aqui. Ó, vocês cortam o cantinho e desvira. Aí vocês vão lá no ferro e passa ele, tá? Olha só, eu fui lá, desvirei, arrumei certinho aqui os cantos e rebati uma costura ao redor, tá? Agora aqui a gente vai colocar o botão. Eu vou usar esse botão aqui, que ele é colocado no balancinho, tá? Ele é embutido aqui. Se vocês não tiver botão assim, pode colocar o tic-tac, tá? Não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou furar ele pra mim colocar essa parte, sempre vai ser essa parte primeiro, tá? Olha só. Não essa do furinho fica na capa da cardeneta. Essa daqui fica no fecho. Ó, prontinho, eu vim aqui, furei. Agora eu vou colocar essa parte aqui no lado do forro, ó. E depois vou pegar essa parte do acabamento e colocar aqui. Vou mostrar pra vocês no balancinho. Eu vou usar essa matriz aqui, ó, ela tem uma matriz que tem essa abertura e outro que encaixa esse daqui, ó. Esse encaixa esse e esse daqui encaixa aqui dentro. Essa matriz, esse botão é número 18. Se eu não me engano, essa matriz dá para 16 e 18. Esse botão é o acabamento duplo, né? Eu vou mostrar para vocês ali no balancinho como faz. Ó, essa matriz, ela vem também com essa parte de cima aqui, ó, para dar o acabamento. Então, eu já parafusei aquela parte do acabamento aqui de cima, ó, já tá aqui. E eu vou colocar essa outra parte aqui embaixo, ó. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar esse ladinho e colocar pra baixo. E vou apertar. Prontinho, olha só. Fica bem preso e fica perfeitinho. O outro, a gente já vai fazer também. Ó, aqui depois de vocês colocarem o botãozinho nesse fecho, a gente vai vir aqui por trás e vai dar uma medida nele, mais ou menos aqui no meio, para centralizar. Vocês têm a opção de colocar na frente ou pode inverter e colocar atrás também, para ficar assim, tá? O meu eu vou colocar aqui, então eu achei melhor mais ou menos aqui assim. Não esqueça que aqui vocês não podem colocar essa abinha muito rente assim, fechadinha, porque depois se a gente colocar a cardeneta dentro, ela vai, né, ter um pouquinho aqui, ela precisa de espaço. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa de dar uma folga, ó, mais ou menos 1 centímetro aqui de folga dentro. Agora, eu não vou colocar ela, mas eu vou... Aqui eu vou fazer a marcação, então eu já fiz a marcação aqui, ó. Mais ou menos onde eu vou deixar. Você tá vendo essas duas risquinhas aqui vermelha? Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vai vir aqui, mais ou menos, eu deixo essa sobra aqui, ó, lá atrás tá uma sobrinha, porque depois eu vou colocar esse fechinho só depois que eu colocar o viés, tá? Então, eu vou deixar, eu só tô medindo mesmo, ó. Aí, eu venho aqui, ficou mais ou menos aqui. Aí, eu já fiz uma risca aqui com a caneta, eu já risquei. Então, é aqui que eu vou fazer meu furo pra mim colocar esse outro botãozinho aqui, tá? Se vocês não tiverem esse botão, pode ser o botão de pressão também, tá? Aí, vocês vejam em qual posição fica melhor. Se vocês colocar um bordado aí, vocês vão centralizar o fechinho de vocês. O meu aqui invadiu um pouquinho a área do bordado, mas tudo bem, ó, não vai ficar feio. Aí, vocês vejam a posição certinha. Eu gosto sempre de deixar no meio. Pode subir um pouquinho, mas no meio é a melhor opção aí. Não esqueça também, pessoal, se vocês tiverem a etiqueta, já colocar a etiqueta do trabalho de vocês para todo mundo saber aí, para identificar
o seu trabalho, tá? É muito importante. Então, eu vou furar aqui e colocar meu botãozinho. Vai ser o mesmo processo de lá. Eu vou colocar esse aqui e depois essa outra parte do furadinho aqui de baixo e vou lá no meu balancinho fazer isso. Eu tenho esse alicate aqui de pressão, ó, que ele na verdade ele é um alicate vazador, né? Ó, aperta aqui e pronto. Ele é muito prático, gente, esse vazador aqui, esse alicate. Aí eu vou vir aqui, vou colocar meu botãozinho, ó. E aqui essa parte de baixo. Aí eu vou lá no meu balancinho e vou colocar. Prontinho, botão colocado. Essa agora vai ser a hora de colocar o forro aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha parte aqui dos trabalhados dos bolsinhos, o interno. Não esqueça de olhar aqui, ó, o zíper, tá? Na hora de encaixar essa parte na manta. Zíper pra cima. A parte arredondadinha aqui do carrinho do zíper pra cima. Aí vocês vão centralizar certinho aí no meio, vai achar o meio. Ó, tá certinho, dá uma verificada, coloca as presilhinhas ao redor, tudo, e vai passar uma costura na volta toda do porta-cardeneta, tá bom? Prontinho, aqui eu já passei minha costura tudo ao redor, olha só, tá presinho aqui, forro na manta. Agora, vocês vão pegar uma base redonda aí, pode ser essa... Tudo que vocês encontrarem, a régua ou cantinho, um cantinho redondo que vocês tiverem aí por perto. Já vamos trabalhar aqui agora. A gente vai arredondar esses 4 cantos da cardeneta. Vai fazer aqui, ó. Vocês vão riscar os 4 cantinhos. Olha, os meus 4 cantos está riscado já. O que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina e vou passar uma costura exatamente em cima dessas marcações do arredondado, tá? E depois eu vou cortar bem rente. Ó, já cortei os 4 cantinhos. É bom verificar aqui, ó, fazer o fechamento da peça, da cardeneta, pra ver se os cantinhos estão todos na mesma medida. Se não tiver, vocês vão lá, ajeita e vai de novo, risca e corta, tá? Ó, aí fica assim, arredondado. Agora eu vou pegar o meu viés. Vou mostrar pra vocês agora o corte do viés, que eu vou trabalhar com o tecido, tá? O que eu vou fazer? Essa é a parte do tecido onde corre o fio do comprimento do tecido, que a gente chama de orelha, é a orelha do tecido. Então, a gente vai deixar ele aqui nessa posição certinha, vai pegar essa régua aqui. Essa régua, ela tem a marcação de 45 graus. Olha só o ângulo. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse ângulo aqui e vou colocar ele reto na base aqui do tecido. Tá vendo que ele ficou essa linha reta aqui, ó, no reto do tecido. E aí, ele já vai ficar nesse ângulo de 45 graus, que vai ficar assim na diagonal, pra gente poder ter a elasticidade do tecido. Porque se a gente corta uma tirinha, um viés reto, quando a gente for fazer aquela curva da cardeneta, ele vai enrugar tudo. Então, a gente precisa dessa elasticidade. E só assim, nesse ângulo de 45 graus, que o tecido tem essa elasticidade, tá? Então, eu vou cortar. Agora, se vocês quiserem já usar o viés pronto de vocês, tudo bem, pode usar. É que eu gosto muito de fazer com o viés do próprio tecido. Então, se vocês tiverem o pronto, beleza. Mas se não, é desse jeitinho que eu faço, tá? Olha, eu cortei as tirinhas tudo de 5 centímetros, tá? O ruim do próprio tecido é que gasta bastante. Mas fica muito bonita a peça. Então, eu corto as tirinhas de 5 centímetros, tá? Aqui na união do viés, vou mostrar também pra vocês. Vai ficar essa ponta assim, aí vocês cortam retinho, pra facilitar. Cortando as 2 pontinhas retas assim, facilita. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar direito olhando pro direito. E assim, ó, direito olhando pro direito. Desse jeito, quadradinho com quadradinho. Ó, dessa forma. E vou passar uma costura nessa ponta
até esse cantinho. Tem que bater os cantinhos, tá? Ó, dá o retrocesso aqui e venho pra cá com o retrocesso. Olha a costurinha como que fica. Aí eu vou cortar aqui, deixar mais ou menos uns meio centímetro e vou passar o ferro abrindo essas costuras, tá? Eu vou emendar essas tirinhas minhas e fica assim, ó. Ó, aí aqui, depois eu fui lá no ferro, encontrei a tirinha, fiz o meio, depois dobrei pra cá e dobrei pra cá também. Eu fiz o encontro das duas, ó. Não tem necessidade de fazer a outra assim, tá? A outra marcação. Só assim mesmo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha cardeneta agora. Eu vou vir aqui na parte de dentro e na parte de baixo da cardeneta e vou colocar ele aqui. Vou deixar uma pontinha sobrando e vou abrir essa parte que eu passei aqui no ferro assim. E vou colocar os grampinhos tudo ao redor. Não vou costurar ainda, tá? Olha, prendi a volta toda com os grampinhos. Aí, o que eu vou fazer aqui nessa minha emenda? Vou fazer assim. Eu tenho que também emendar, eu não posso vir emendar reto. Pegar e passar uma costurinha retinho aqui, ó, tá? Porque como ele tá cortado no viés, eu também tenho que costurar em 45 graus, certo? Então, o que a gente vai fazer? Ó, vou jogar ele assim e esse daqui pra cá. Até o encontro aqui dá certinho, bater ponta com ponta. Ó, eu ajeito bem certinho e venho trazendo ele até ponta com ponta dar certo lá em cima e aqui embaixo, certo? Ó, deu certinho. Aí, o que eu vou fazer? Como a tricoline ela é fácil, é um tecido fácil de vincar, você vem aqui com a unha e passa, ó, faz isso. E aqui a mesma coisa, faz isso. Prontinho, tá no jeitinho de costurar. Vou soltar um pedaço, um pouco aqui, um pedaço dos grampinhos que está grampeado. E vou vir aqui e unir, ó, essa ponta com essa ponta. Assim, ponta com ponta. Desse jeitinho. E vou passar uma costura nessa marcação que eu fiz do vinco, ó. Vou dar retrocesso aqui e vim e bater na outra ponta, ó, ponta com ponta. Olha só como que ficou a minha emenda. Uma parte ficou assim, ó, uma tava reta, joguei pra cima, uma tava reta aqui também, joguei pra baixo. Aí, que eu fiz? Soltei os grampinhos, vim aqui, fechei a cardeneta pra facilitar e passei essa costura na diagonal. Dei retrocesso nesse cantinho e bati lá no outro cantinho. Agora, eu vou cortar esse excesso, deixar só com meio centímetro e vou passar uma costura exatamente no vinco que eu fiz aqui, ó, do ferro. Exatamente nesse vinco, na volta toda. Olha, passei uma costurinha na volta toda. Aí, nos cantinhos, gente, vai bem tranquilinho. Às vezes, vai rodando com a mão o volante da máquina. Vai bem devagarzinho pra esses cantos sair perfeitinho, tá? O que a gente vai fazer agora? Tem essa outra dobra aqui do ferro, a gente vai dobrar ela certinho e vai jogar pra fora pra rebater, ó. Então, dá certinho, ó, fica perfeitinho. Você puxa, porque esse viés, ele tem que bater exatamente aqui na linha. Essa linha, ela não pode ficar tão à mostra, mas também você não pode deixar, ela não ver, tem que ver ela. Ó, tem que ser exatamente em cima dela, exatamente assim, ó. Porque aí dá certinho. Você tem que ver um pouquinho dela aqui, os pontinhos. E vai passar uma costurinha bem na ponta. Aí, você vai colocar os grampinhos. Coloca os grampinhos pra sair bem perfeitinho. Olha, gente, a minha peça tá cheia de grampinho. Nessa hora, eu sempre coloco muito grampinho, porque o viés, ele é o acabamento final da peça e que dá aquele tchan e a gente tem que fazer bem perfeito, né? Então, aqui é a parte, se você é rápida no viés e de boa e não coloca grampinho, tudo bem, vai, manda ver. Mas aqui eu sempre coloco muito esses grampinhos para me ajudar. Aí, aqui agora é a hora que a gente vai colocar o fecho. Não esqueci do fecho. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, atrás da peça, vocês vão vir aqui e encaixar ela antes de costurar o viés, ó.
desse jeitinho. Aí a gente vai vir aqui na frente e vai ver a direção certinha, ó. Pra ela não ficar torta. Aí a gente verifica aqui se ele não vai ficar tortinho, ó, ficou certo. Aí eu venho aqui atrás e ajeito a direção certinha. Então ele tá aqui, ó. Vou deixar essa partezinha desse jeito, ó. Vendo? Então eu vou tirar aqui. Ele tá aqui nessa direção, seguro, ele vai ficar assim, ó. Vocês vão encaixar o forrinho olhando pro forro, lá dentro do viés, e vai passar uma costurinha aí. Segura com a presilhinha, pra ele não escapar. E vai passar, agora a gente vai passar uma costura exatamente aqui, ó. Bem aqui na pontinha, não muito pra ele não tombar e cair. Aqui, mais ou menos assim, uns 2 milímetros pra dentro, tá? E passa a volta toda. Ó, aqui com o auxílio de uma chavinha de fenda, eu vou vir aqui e me ajuda bastante. Eu vim aqui, ó, e apoiando. Vai tirando os grampinhos, vai indo bem devagarzinho, ó, e vai apoiando pra ele não sair da onde a gente colocou. Nessa parte, gente, eu vou bem devagarzinho, porque, ó, aqui vai ajudando, tá? Vai apoiando a chavinha em cima do viés e vai indo contornando ao redor, na volta toda. Aqui eu esqueci de mostrar pra vocês o que eu gosto de fazer também no viés. Eu vou pegar a cianinha, eu até desmanchei o pedacinho que eu comecei a fazer, ó, pra mostrar pra vocês. Porque eu gosto de vir aqui e também colocar minha cianinha. Como que eu faço pra começar? Aquela pontinha aqui, ó, eu coloco lá dentro e vou ajeitando também, metade pra dentro e metade pra fora. E vou fazer o processo igual a gente tava fazendo. Pega a chave de fenda pra ajudar aqui, ó, vai indo e vai passando uma costurinha bem aqui, ó, mais ou menos uns 2 milímetros pra dentro. Eu gosto de dar esse acabamento com a cianinha que fica bem bonita a peça. Se vocês não quiserem, também não precisa. Se tiver uma rendinha aí também, ou um gripper bem delicadinho, fica legal colocar dentro aí para fazer esse acabamento. Fica um detalhe muito show. Olha, nessa parte aqui que tem o fecho, o que que eu faço? Eu vou cortar um pedacinho e vou encaixar lá dentro, ó. Corta até menorzinho, um pouquinho menor. Porque eu quero dar acabamento aqui, ó. Eu não quero que passa no fecho a cianinha, tá? Ó, e faço isso. Aí depois, aqui, pra começar novamente, eu vou encaixar a cianinha lá dentro e vou fazer a volta novamente. Gente, prontinho a nossa peça, viés feito, olha, perfeitinho. Chaveiro já na posição certinho. Olha que linda essa peça. É maravilhosa essa peça aqui. Aqui você vai colocar a aba da cardeneta, a outra aba, ou pode colocar ela aqui dentro também. As divisões, olha que lindo que ficou, do porta-cartão, aqui o documento também. Gente, essa peça fica maravilhosa, de linda. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Não esquece de dar o joinha lá pra mim, tá, gente? É importante pra mim. E eu fico muito agradecida pelo carinho de vocês. Muito obrigada. Até a próxima.